Olá! Vamos então dar continuidade à nossa disciplina Administração Estratégica. Na unidade 2, iniciaremos falando sobre o ambiente interno, é o que a gente vai chamar da parte 1 da nossa disciplina, do nosso conteúdo. A avaliação do ambiente externo, então, ela nos traz, de certa maneira, ela permite às nossas organizações identificar ameaças e oportunidades dentro do contexto organizacional. O que são essas ameaças e oportunidades? As ameaças são aqueles elementos que, pela própria movimentação do ambiente, vai nos trazer algum tipo de problema. As oportunidades são as grandes possibilidades de melhoria de desempenho que a nossa organização ela observa a partir também dessas movimentações ambientais. Nesse caso também teremos condições de construir o cenário. O que é um cenário organizacional? O cenário é justamente o conhecimento sobre o contexto em que a nossa organização está inserida. E vamos buscar, de alguma forma, melhorar o nosso processo decisório, principalmente o processo decisório relacionado à implementação de novas estratégias organizacionais. De certa maneira, a avaliação do ambiente externo ela é uma avaliação muito ampla. Existem inúmeros elementos que circundam a nossa organização e nosso ambiente competitivo. Então, nós separamos alguns elementos aqui para falar bem rapidamente para vocês. Então, quais são os elementos ambientais mais importantes para a sua empresa? Essa é a primeira questão. Como eu disse, nós temos inúmeros elementos macroambientais que influenciam o funcionamento de uma organização. Mas nós temos que conseguir identificar qual é ou quais são os elementos ambientais mais preponderantes para a nossa organização, que tem o maior poder de influência sobre o funcionamento da nossa organização. Essa é uma questão chave. Existem análises objetivas, elementos que são extremamente objetivos, a gente vai falar alguns deles, como a própria economia, uma questão cambial, por exemplo. Existem inúmeros elementos ou análises subjetivas, que trabalham com assuntos um pouco mais subjetivos, mais amplos e que são mais difíceis de serem mensurados e compreendidos. Esses normalmente são aqueles que vão gerar, talvez para a organização, um grande diferencial competitivo ao ser plenamente observado. Então aqui eu separei alguns dos elementos do nosso macroambiente. Por exemplo, as questões culturais. Como que a gente vai estudar as questões culturais? O quanto a cultura influencia o comportamento de um determinado mercado e, consequentemente, o nosso comportamento dentro da organização. O elemento político, que hoje no Brasil está em plena discussão, até que ponto as decisões políticas ou macropolíticas elas interferem no funcionamento de uma organização. Pensem, por exemplo, em alguma questão legal, uma lei que foi determinada de alguma forma que vai acabar interferindo no funcionamento das nossas organizações. As questões tecnológicas, é impossível hoje qualquer tipo de discussão sobre o ambiente que não leve em conta, por exemplo, o papel da tecnologia, principalmente a tecnologia da informação. Hoje, nós estamos inseridos em um ambiente extremamente dinâmico. As trocas de informações são muito rápidas e as influências para o mercado também são gigantescas. Então, o ambiente tecnológico ele nos traz um conjunto de novidades que podem melhorar o desempenho da nossa organização. Mas, por outro lado, também vai trazer um conjunto de ameaças, um conjunto de mudanças de comportamento que vão fazer com que consumidores se adaptem rapidamente aos novos contextos e as organizações precisam responder a essas mudanças também de forma muito dinâmica. Ali nós temos também o ambiente natural. A natureza ela nos traz um conjunto de benefícios, mas ela cobra caro também muitas vezes. Em vários momentos, dentro do nosso contexto organizacional, nos vemos com problemas, por exemplo, de fornecimento de determinadas matérias-primas, por exemplo, como a água. Quantas cidades, quantas regiões estão sofrendo com a falta de água? A água é um bem natural, é um bem primordial para a sobrevivência da população, mas, acima de tudo, para o funcionamento, de certa maneira, do agronegócio, da própria indústria e vários outros setores, vários outros segmentos. E o quanto nós estamos tentando estudar e, de certa maneira, entendendo as tendências sobre esses aspectos naturais. Não é só a questão da água, as oscilações de temperatura, as mudanças de comportamento da população de maneira geral em função do ambiente natural. E ali a gente tem o ambiente econômico. O ambiente econômico também
como eu havia dito, objetivamente nós temos variações, por exemplo, do câmbio. O dólar subiu, ele acaba gerando, por exemplo, aumento de custos de importação. Mas o dólar sobe, ele gera um conjunto de oportunidades, por exemplo, para empresas exportadoras. A nossa moeda fica desvalorizada lá fora e aumenta o poder de competição do nosso produto em comparação a produtos internacionais. A economia ela é muito mais do que só a questão cambial. Vivemos aí uma crise econômica em que nós temos um alto índice de desemprego, pouca geração de novas oportunidades de mercado, indústria enfraquecida. Então, tudo isso vai influenciar o comportamento das nossas organizações porque isso mexe com o comportamento do mercado. O consumidor fica um pouco mais seletivo. Se ele fica mais seletivo, ele quer respostas mais rápidas e mais equilibradas das nossas organizações. E ali a gente tem também o ambiente demográfico, que trata, né, das linhas da nossa demografia, as características da nossa população. Nesse ponto eu gostaria de chamar a atenção, inclusive porque a gente acaba trabalhando com elementos, existem elementos que são muito objetivos, dados que já estão compilados e disponíveis para todos nós, mas existem muitas coisas que a gente chama de tendências. Quantas vezes, né, vocês já ouviram falar num programa de TV, lendo algum artigo, falando sobre a tendência para daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, tamanho da população, expectativa de vida, faixa etária. Então, tudo isso é uma tendência e que vai gerar impacto objetivo para as nossas organizações daqui a 5 anos, daqui a 6 anos. Mas a gente precisa de pensar em oportunidades, precisa de começar a pensar em mudanças agora. Então, daqui a pouco a gente vai ter uma população cada vez mais velha. Então, o que isso significa para a minha empresa? Será que eu estou perdendo mercado? Será que eu preciso de adaptar os meus produtos e serviços a esse novo mercado? E aí, nesse ponto, eu chamo a atenção. Queria fazer um convite a vocês. Existe um vídeo bem interessante que se chama Como o Mercado dos Solteiros Movimenta Bilhões no Brasil. É um vídeo que ele está disponível, vocês podem buscar pelo link que eu coloquei para vocês aqui, ou pelo próprio nome. Assistam esse vídeo, é um vídeo bem curto e ele é extremamente interessante. Nesse vídeo, existe ali, por exemplo, né, uma coisa que dá para a gente poder tirar de proveito, é a análise da demografia mesmo. As grandes oportunidades que esse mercado de solteiros, que vai ser explicitado no vídeo, ao serviço vocês vão poder observar sobre isso, o aumento de 4 milhões de solteiros no Brasil para 8,4 milhões em apenas 10 anos. E o que isso significa? Significa que nós temos um conjunto de novos conceitos de produtos e serviços a serem desenvolvidos para esse público. Um público gigantesco que cresce significativamente e que gera um conjunto de oportunidades. Então o que a gente vai ter que sempre observar é as movimentações do ambiente, elas vão acontecer. Elas devem ser compreendidas antes dos nossos principais rivais, dos nossos principais concorrentes. Assim, de certa maneira, nós vamos conseguir oferecer a esse mercado alguma coisa que efetivamente diferencia a nossa empresa dos demais. Então, nesse vídeo, por exemplo, eu cito o caso dos apartamentos que foram lançados em São Paulo com apenas 14 metros quadrados. É bem interessante. Vale a pena dar uma olhada, uma refletida e pensar nessa perspectiva. Dentro do ambiente externo, a gente tem uma única certeza. Ao analisar e fazer uma leitura um pouco mais crítica acerca do macroambiente, dentro daqueles elementos que eu havia colocado, o ambiente muda o tempo todo porque as pessoas eles efetivamente estão mudando. As pessoas crescem, se desenvolvem e buscam continuamente aprender coisas novas. Então, eu falei da tecnologia, da economia, da política, as questões sociais, tudo isso gera aprendizado. Se gera aprendizado, vão gerar novas perspectivas. Hoje vivemos um contexto de comportamento de consumo que está desafiando a grande maioria das empresas. Então vamos pensar, por exemplo, nas redes hoteleiras acostumadas, né, a receber, por exemplo, as demandas por locação, por reservas via telefone. Hoje se faz tudo via aplicativo. Então como que nós vamos chegar a esse contato com o nosso cliente? Então hoje tudo muda. Então, via aplicativo é muito mais fácil. Consequentemente, eu como consumidor, vou perder menos tempo. Mas e o hotel? Como ele faz para poder aparecer? Como ele faz para poder conseguir cativar esse seu cliente? Então, ele tem um desafio que é relativamente novo. Então, há que se pensar na mudança.
A mudança ela é um elemento importante. E onde estão esses focos efetivos de mudança? Como eu já havia falado, a gente tem a tecnologia. A tecnologia hoje propicia um conjunto de favorecimentos à relação de consumo, principalmente a tecnologia da informação. Hoje quase ninguém vai ao banco praticamente apenas para tirar um dinheiro ou pagar uma ou outra conta. O restante se faz pelo Bankline, pelo aplicativo, pelo mobile. E aí? O que isso afeta efetivamente a minha vida? Como isso afeta efetivamente o meu trabalho? E os processos? Os processos, eles são resultados de um conjunto de mudanças, principalmente essas que eu acabei de dizer, da tecnologia. Então, se você antes tinha que ir ao banco, ir ao caixa, pagar uma conta, hoje o processo é muito mais simplificado. Você abre seu aplicativo no seu aparelho de telefone celular, faz o pagamento, a transferência, a consulta e não perde mais do que 1 minuto. Então, para que se dirigir até uma agência bancária? Porque isso são novos processos que vão desencadeando, então, novos comportamentos. Porque as pessoas acabam consumindo, por exemplo, o serviço do Uber, do Cabify e outras alternativas existentes. Porque os processos são mais simples, são bem mais significativos, e aí eu considero que isso para mim é bom, é novidade. Então, os processos são, de fato, consequência. E a sociedade? Quais são os reflexos para a sociedade? Ou quais são os reflexos que essa nova sociedade também traz às organizações? Hoje, uma empresa ela tem que pensar muitas vezes antes de criar um canal de comunicação com o seu cliente. Porque ela vai receber ali, ela vai expor os seus produtos, mas ela está abrindo também um campo para as reclamações, para as reivindicações, para as críticas, e eu vou ter que saber lidar com isso. Então, vou criar uma página para a minha empresa no Facebook, ótimo, vou aumentar a visualização da minha empresa. Mas, por outro lado, também eu estou aberto a receber críticas que antes eu não estava acostumado a receber e talvez eu nem saiba como lidar com elas. Então, a sociedade também está mudando. Ela reivindica um pouco mais, ela reclama um pouco mais, ela está um pouco mais crítica. Ela vai caminhando para um desenvolvimento. Se isso é bom, se é ruim, a gente ainda não sabe. Mas ela é efetivamente um foco de mudança. E as nossas organizações, elas são, de certa maneira, reflexos de uma sociedade onde ela está inserida. E o governo? O governo é um assunto que normalmente hoje é muito espinhoso. Tratamos o governo de uma forma extremamente pejorativa. Mas o governo sempre existiu e sempre vai existir. É necessário para fazer com que uma nação ela funcione, de maneira mais equilibrada. A questão é que o governo hoje também é muito mais vigiado. A ideia da transparência ela continua se desenvolvendo. Então, qualquer ato hoje exercido, por exemplo, por um membro governamental, ela vai ser visto, discutido por muitas pessoas. Então, o governo precisa também melhorar sua performance. Mas, acima de tudo, precisa de participar um pouco mais dos crescimentos e das mudanças de todos os aspectos que afetam as nossas organizações. E aí as organizações, como nosso foco específico. A administração estratégica, ela funciona dentro de organizações. E as organizações, elas sofrem um conjunto de mudanças em função desses focos que foram aqui discutidos. Mas ela também é, de certa maneira, promotora de um conjunto de mudanças de comportamento. Observem aquilo que eu falei. O Uber, Cabify, por exemplo, são organizações. São organizações que geraram novos processos a partir de novas tecnologias e deram oportunidade a um conjunto de consumidores a mudar seu comportamento. Então, as organizações também, de certa maneira, são alvo, mas também são foco de mudança. E essas mudanças elas devem ser compreendidas. Quanto antes nós, gestores, compreendemos as necessidades de adaptação ao meio e a fazemos, melhor para o nosso contexto organizacional. Então, nós vamos partir para a leitura dos textos indicados dentro dessa unidade, principalmente aquela que trata sobre o ambiente externo, o macroambiente, consequentemente. O fórum da disciplina é sempre o nosso suporte. Os exercícios propostos e as atividades relacionadas ao tema são importantíssimos para vocês. E o Correio Acadêmico como nosso canal de comunicação. Seja diferente. Inove sempre.